Você sabe por que que a maioria das pessoas não enriquecem? Pois é, a maioria das pessoas não enriquece. Aqui no Brasil, 80% das pessoas estão com salário totalmente comprometido. E 90% das pessoas ganham menos de R$ 3.500. Essa é a realidade hoje do brasileiro. Mas o que que faz com que as pessoas não enriqueçam? O que que faz com que as pessoas não consigam evoluir financeiramente falando? O que que faz com que as pessoas fiquem no mesmo patamar financeiro desde o início da sua vida até o final delas? Bem, eu tenho 40 anos e eu conheço pessoas que quando eu tinha ali por volta dos meus 15 anos mais ou menos, né, tava começando a entender a vida, eu conheço pessoas que já estavam na casa dos seus 30 anos mais ou menos, né, 15 anos mais velho que eu. E aí, hoje eu tô com 40 e tem gente com... essas pessoas estão com 55 anos. E acredite, as pessoas não mudaram, sabe? Eu conheço gente já de 70 anos que eu acompanho desde quando eu era criança, pra você ter ideia. Algumas já faleceram, né? Outras ainda estão vivas e eu percebo que tem gente que, desde quando eu me entendo por gente, sempre teve aquela vida escassa, rasa, devagar, sem dinheiro, totalmente exposto financeiramente falando, sabe? E aí eu fico me perguntando às vezes, por que que essas pessoas não enriqueceram? Então, eu sou da época onde que era o cruzeiro, o cruzado, não sei. Eu lembro da época do RV e depois a época do real, que é onde nós estamos agora. E nós já estamos saindo aí do real para o bendito dinheiro digital, né? As moedas digitais, onde o Bitcoin é a mais famosa delas. Aí eu fico vendo essas pessoas que não mudaram de vida e outras até hoje não mudaram e algumas morreram sem mudar de vida. E hoje eu posso perceber claramente que esse problema que afetou a vida dessas pessoas é o mesmo problema que afeta um pouco a minha vida, né? Porque já afetou muito mais, afeta um pouco a minha vida e afeta muito a vida de 80% dos brasileiros. E o que que é? É a falta de foco, sabe? Infelizmente, a falta de foco fará com que muitos de nós nunca venhamos a chegar na riqueza. Aí talvez você fale assim, pô, mas riqueza não é tudo na vida. Claro que não, dinheiro não é tudo na vida, né? Eu disse isso alguns vídeos atrás, mas aqui nesse vídeo, quando eu falar com você de riqueza, eu quero trazer o conceito de, não do dinheiro esbanjando e muita grana, eu quero falar no conceito de o dinheiro mínimo para se viver, sabe? Para se ter alguma coisa na vida, porque teve gente que viveu a sua vida inteira em privação e morreu privado, sabe? E não chegou lá, não evoluiu, não teve uma vida satisfatória, uma vida digna. E uma vida que talvez se eu contar pra você, você fala, não, eu não quero ter uma vida dessa, eu não quero nadar e morrer na praia, sabe? Essa com certeza seria uma vida que você pensaria duas vezes antes de ter, e você fugiria desse caminho para sempre, sabe? Então, eu observo que é a falta de foco. A falta de foco tira as pessoas da sua direção, sabe? Imagine só, eu vou colocar a reta aqui, ó. Eu vou pegar uma reta. Lá na minha frente, a cerca de mais ou menos uns 100 metros, tem um poste. Aquele poste aqui, ó. Eu não sei se você vai conseguir ver. Tem um poste bem aqui. Um poste de energia, tá vendo? Esse poste aqui, que tá com a luminária aqui em cima. Eu tô na reta do poste, se você for olhar, ó. Ele tá aqui em cima da minha cabeça, eu tô aqui. Se eu pegar reto, se eu for reto, eu vou chegar nesse poste. Mas se eu fazer assim, ó, um passo para a direita, basta apenas um passo e eu não vou chegar na reta daquele poste, sabe? Então, o que é foco? É você direcionar alguma coisa e ir na direção certa. Se você mover um passo à direita ou um grau à direita, você vai chegar longe daquele seu objetivo. Por exemplo, o navio tem que seguir nessa direção. Se você deslocar o leme do navio
isso aqui, ó, pro lado, lá na frente, ele vai chegar em outro país. Se ele fosse reto aqui, por exemplo, ele ia chegar, vamos dizer que saiu aqui na direção de Portugal. Se ele virar aqui, ele vai sair em outro lugar, lá na China, do outro lado do mundo, no Japão. Mas ele não vai chegar onde ele deveria. Sabe por quê? Isso é foco. O foco é você direcionar a sua força para aquele lugar e você não mudar por nada. Por nada. Você fala, não, pode cair pedra, eu não vou mudar. E como disse Steve Jobs, foco é dizer não. Foco é você pegar e falar, é isso aqui que eu tenho que fazer? Então eu só vou fazer isso, doa quem doer, sabe? Nem que a vaca tussa eu vou mudar. É o único jeito, sabe? Tendo foco, é o único jeito da gente mudar a nossa vida financeira, da gente ter prosperidade na vida, ter o mínimo para sobreviver. Caso contrário, se a gente não tiver foco, infelizmente, nós vamos viver a nossa vida inteira lutando, 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 e no final a gente vai olhar para trás e vai falar, caramba, não deu certo, a vida não chegou. Quem dera se a gente chegasse nele. Agora, mudar a direção não vai adiantar de nada. Então o que eu estou falando nesse vídeo há 5 minutos para você é, nós precisamos ter foco. Nós precisamos focar nas coisas. Eu, quantas vezes na minha vida, mexi de um lado, mexia de uma coisa, mexia com outro, começava a mexer com uma coisa, depois começava a mexer com outra, e mudando o foco, mudando o foco. Quando você muda o foco, começa uma coisa, para e depois começa a fazer outra, nada vai dar certo. Como eu estava dizendo, Steve Jobs, ele disse assim, foco é dizer não. A gente vai dizer não para tudo que não tem a ver com o nosso foco, sabe? Então a mensagem que eu quero trazer nesse vídeo hoje para você é, foco é a única coisa que vai fazer você prosperar financeiramente. Se você não tiver foco, nada vai dar certo. Nada dará certo se você não tiver foco. E para dar o primeiro passo, você precisa dar o primeiro passo com foco. Como começar? Como ser milionário? Como começar um casamento? Como começar um novo emprego? Como começar uma nova carreira? Com o primeiro passo. E esse primeiro passo tem que ser com foco. Não adianta você falar assim, eu tenho que ir para lá, então para isso eu vou dar o primeiro passo para cá. Cara, não vai dar certo. Você precisa estar focado naquela direção. E aqui no final eu vou deixar 2 vídeos. Um falando o que você precisa para iniciar, para dar certo, é o primeiro passo. E outro, uma outra sugestão de vídeo para te ajudar a cuidar da sua mentalidade financeira e ter mais foco nas suas decisões. Até o nosso próximo. Tchau.